A história começa com um grupo de garotas rodeando Kushine, elogiando sua performance impressionante na partida de vôlei de ontem. Ela sorri e agradece, aproveitando a atenção. No entanto, a comemoração é interrompida quando um aluno do sexo masculino irrompe no local, gritando sobre desordem pública. É Kiritsu, o membro rígido do Comitê de Moral Pública. As garotas imediatamente ficam hostis, zombando de Kiritsu e o chamando de oficial de moral pública excessivamente sensível. Kushine levanta a mão para detê-las, mas apenas para fazer sua própria ameaça. Ela o adverte friamente que se ele não parar de reclamar de forma irritante, poderá acabar sendo expulso pelo avô dela, o diretor da escola. Kiritsu resmunga sobre ela abusar do poder como neta do diretor, mas se recusa a recuar, insistindo que o grupo delas está bloqueando o corredor. Por perto, alguns alunos do sexo masculino sussurram sobre o impasse. Eles comentam que Kushine, conhecida como a princesa que odeia homens, geralmente expulsa sem piedade qualquer aluno que cause perturbação. Expressam surpresa por Kiritsu ainda não ter sido punido, embora façam uma piada grosseira dizendo que qualquer um se distrairia com sua aparência. Kiritsu sopra o apito, finalmente conseguindo dispersar a multidão e restaurar a ordem. Kushine o encara furiosa, fervendo por dentro. Ela o odeia, não apenas pelo seu jeito presunçoso, mas porque ele consistentemente a supera nas provas de notas. Ela pensa com raiva em como ele está sempre acima dela academicamente. Sua mente imediatamente distorce a frase em um pensamento constrangedor e embaraçoso. Ela fica vermelha, nega o que pensou e resolve apagá-lo da escola em termos de competição acadêmica, não pessoalmente, para acabar com o incômodo. Mais tarde, naquela mesma noite, Kiritsu está sozinho em uma sala de aula trabalhando em um relatório. Kushine entra e se aproxima dele por trás, comentando sua diligência em tom sarcástico. Ele fica irritado com a interrupção, mas ela puxa uma cadeira bem ao lado dele. Seu plano é simples. Como estão sozinhos e a câmera de segurança está gravando, ela vai induzi-lo a quebrar uma regra da escola. Se ele cair, ela poderá usar a gravação para expulsá-lo. Ela invade um pouco o espaço pessoal dele, tossindo para chamar sua atenção. Kiritsu, concentrado na digitação, apenas reclama que ela está atrapalhando. Frustrada por ele não estar reagindo, Kushine tenta outra tática. Ela mexe deliberadamente no uniforme, esperando provocá-lo a quebrar alguma regra. Mas em vez de ficar nervoso, Kiritsu fica indignado com a violação do código de vestimenta. Chamando-a de imprudente, ele grita para ela não se mexer e tira um kit de costura da mochila, determinado a consertar o uniforme imediatamente. Kushine fica perplexa. Ela esperava que ele entrasse em pânico, não que agisse com responsabilidade. Ele enfia a linha na agulha e se aproxima demais, o que a deixa desconfortável. Kushine congela, com o coração acelerado. Embora tivesse a intenção de fazê-lo reagir, é ela quem fica completamente desarmada enquanto ele costura os botões de volta com cuidado. A proximidade e a competência inesperada dele a deixam totalmente desconcertada. Finalmente, Kiritsu corta a linha e termina o serviço. Ele arruma suas coisas e menciona que precisa ir para seu emprego de meio período em uma aula de ábaco. Antes de sair, solta uma bomba. Ele sabe dos rumores de que ela tenta induzir alunos a quebrarem regras. Ele declara firmemente que não cairá em tais táticas e jura que não quebrará nenhuma regra. Ele sai da sala, deixando Kushine sozinha. Ela fica ali sentada, tremendo, com o rosto queimando de vergonha. Em vez de ficar com raiva por seu plano ter falhado, ela percebe, chocada, que a integridade dele despertou uma estranha admiração dentro dela. No dia seguinte, Kushine está no treino matinal de vôlei. As outras garotas a aplaudem com entusiasmo, admirando sua habilidade. Ela sorri educadamente, mas está distraída. Mesmo durante o treino, se perde a concentração por um segundo, sua mente volta imediatamente ao incidente em que Kiritsu consertou seu uniforme, deixando-a inquieta.
Mais tarde, enquanto caminha pelo corredor, ela luta contra seu conflito interno. Parte dela quer evitar Kiritsu por vergonha, mas sabe que precisa executar seu próximo plano. Seus pensamentos estão consumidos por ele, o que a frustra. Ela decide induzi-lo a flagrá-la quebrando uma regra, esperando usar a evidência para demonstrar as consequências de ignorar as regras da escola. Um colega do sexo masculino, Chiharu, se aproxima e a cumprimenta. Ele nota uma folha no ombro dela e atira casualmente, elogiando seu treino da manhã. Kushine aceita o gesto, mas nota para si mesma que isso não a afeta emocionalmente. Se algo afeta, é apenas levemente irritante. De repente, Kiritsu aparece, gritando alto. Kushine se assusta, em pânico por ele ter encontrado-a tão cedo, quando ela não estava mentalmente preparada. No entanto, Kiritsu a ignora completamente. Ele passa por ela e confronta Chiharu, gritando que o garoto está violando as regras do uniforme. Ele exige saber por que o garoto não está usando o blazer. O garoto responde casualmente que o jogou fora porque achava que ficava feio nele. Indignado, Kiritsu ordena que ele escreva imediatamente uma redação reflexiva. O garoto foge e Kiritsu sai correndo atrás dele. Kushine fica sozinha parada, furiosa por ter sido ignorada. Sua respiração falha e ela renova sua determinação a vencer contra ele na aplicação das regras da escola. Mais tarde, Kushine coloca seu plano em ação enquanto está tirando o lixo. Ela se aproxima de Kiritsu, que também está de plantão na limpeza. Ela havia deliberadamente enrolado a saia mais alta do que o normal para aparentar estar em violação das regras, esperando testar sua diligência. Quando ele nota, fica chocado internamente com a aparente violação do uniforme. Ela se prepara para a vitória. Ela montou uma câmera escondida para gravar ele a corrigindo, esperando que pareça uma situação de aplicação rigorosa da regra. Ela o desafia, esperando que ele fique nervoso. Em vez disso, Kiritsu grita que a saia dela não está de acordo com as regulações e ordena que ela a ajuste imediatamente. Kuchinashi insiste com ele. Ela pede que ele esclareça exatamente o que está errado, na esperança de induzi-lo a fazer um comentário casual. Quando ela ri e concorda, achando que venceu, ele tira uma fita métrica. Ela fica atônita. Kiritsu se ajoelha, não por qualquer motivo impróprio, mas para medir a distância da bainha até o joelho dela. Ele é preciso, profissional e cuidadoso. Anuncia que a saia dela está acima do comprimento regulamentar e explica que, se alunos influentes quebrarem as regras, outros podem imitá-los, causando caos na disciplina escolar. Kuchinashi fica desconcertada com a franqueza dele, mas nota que ele só se preocupa com as regras. Kiritsu pergunta se ela entende a importância de seguir o código de uniforme. Ela explica calmamente que está usando bloomers de ginástica por baixo por razões práticas. Ele reconhece, mas enfatiza que o comprimento da saia ainda precisa ser corrigido. Desesperada para mantê-lo engajado para a gravação, Kuchinashi argumenta que a regra que diz que a saia deve chegar aos joelhos é vaga. Ela o desafia a demonstrar o comprimento correto. Kiritsu aceita. Ele desenrola cuidadosamente a cintura para ajustar a saia ao comprimento regulamentar adequado. Durante todo o processo, ela fica tensa, mas a interação permanece inteiramente sobre o cumprimento das regras da escola. Quando termina, ele pergunta se ela está satisfeita. Kuchinashi, ainda abalada pela atenção e precisão dele, gagueja um educado obrigada. Kiritsu se vira para sair, afirmando claramente que só mexeu na saia para aplicar as regras da escola e não a tocou de forma inadequada. Sozinha, Kuchinashi recupera rapidamente a confiança, acreditando que as imagens da câmera mostrarão Kiritsu aplicando diligentemente as regras do uniforme. Ansiosa para revisar a gravação, ela pega a câmera. No entanto, seu triunfo se transforma em irritação quando percebe que uma lata de lixo havia bloqueado a lente, deixando-a sem nenhuma filmagem útil. No dia seguinte, Kuchinashi verifica o quadro de resultados das provas e fica consternada ao ver que Kiritsu está em primeiro lugar novamente. Ela entra em pânico, sabendo que se sua avó, a diretora, descobrir que ela não está no topo, haverá problemas. Convencida de que tudo é culpa dele, decide que deve eliminá-lo imediatamente.
Porém, percebe que seus planos improvisados anteriores falharam, então resolve coletar dados primeiro para garantir que seu próximo esquema dê certo. Ela vai até a sala do clube, onde outras garotas estão reclamando de Kiritsu, chamando-o de pervertido por ter medido as saias delas exatamente como fez com ela. Fica surpresa ao ouvir que ele faz isso com todo mundo. Em seguida, interroga a professora da sala, na esperança de encontrar alguma sujeira sobre ele. No entanto, a professora simplesmente o elogia como um aluno exemplar que leva seus deveres disciplinares muito a sério. Kuchinashi fica frustrada por ele parecer não ter nenhuma fraqueza oficial. Desesperada, ela se aproxima de Chiharu, sabendo que o garoto é frequentemente visto com Kiritsu. Pergunta qual é o ponto fraco do rival. Chiharu tenta desviar da pergunta, alegando que na verdade não são amigos. Porém, a expressão dela escurece de forma aterrorizante que ele rapidamente cede. Ele especula que, como qualquer garoto, Kiritsu deve ser fraco contra a garota que ele gosta. Kuchinashi se afasta, refletindo sobre essa nova informação. Ela se pergunta que tipo de garota ele prefere e se preocupa que ele nunca baixe a guarda perto dela se não for o tipo dele. De repente, Kiritsu sai de uma porta bem na frente dela. Ela xinga a própria sorte. Não tem câmera preparada. Ele encara e pergunta se ela está fazendo algo para prejudicar a moral pública. Ela nega. Ele tenta passar por ela apressado, mas tropeça nos próprios pés e cai no chão com os óculos voando. Kuchinashi percebe imediatamente que sua visão ruim é uma grande fraqueza. Ela se senta, planejando mexer com ele enquanto sua visão está comprometida. No entanto, em seu pânico para encontrar os óculos, Kirifio se rasteja às cegas e esbarra nela por acidente. Ela se assusta, mas pensa rápido. Se conseguir guiá-lo por baixo de uma câmera de vigilância dessa forma, pareceria um acidente inofensivo gravado. Apertando os olhos por meio da visão borrada, ele percebe quem está por perto. Ele grita, acusando-a de tê-lo derrubado de propósito. Ela responde indignada que foi ele que caiu e esbarrou nela por conta própria. Percebendo a situação, Kiritsu se levanta rapidamente, milagrosamente encontra os óculos e grita para ela ir para casa antes de fugir correndo. Kuchinashi fica sentada no chão, confusa e desconcertada. Ela percebe que ele nem notou o que aconteceu porque não conseguia enxergar. Sente-se embaraçada por ter exagerado a situação. Enquanto isso, Kiritsu está ofegante enquanto se afasta. Ele a xinga por ser traiçoeira ao usar o uniforme de vôlei. Na verdade, aquele uniforme é sua maior distração. Foi o susto do encontro inesperado que o fez tropeçar em primeiro lugar. Ele tenta suprimir a memória do que acabou de acontecer, aliviado por só ter recuperado os óculos. No dia seguinte, Kuchinashi visita a enfermeira da escola em busca de conselhos. A enfermeira fica surpresa ao ver uma visitante tão rara e pergunta se machucou durante o treino. Kuchinashi nega, dizendo que em vez disso está se sentindo estranhamente tensa e inquieta. Ela luta para explicar, descrevendo como seu corpo fica quente e agitado, especialmente quando pensamentos de um certo colega surgem aleatoriamente em sua cabeça. Ela se apressa para esclarecer que não gosta de ser distraída, mas esses pensamentos parecem desencadear esse estado de inquietação. A enfermeira sorri com cumplicidade e sugere que é apenas estresse normal e excesso de pensamentos. Kuchinashi nega, insistindo que não está preocupada com nada em particular. A enfermeira aconselha que ela separe a ansiedade dos sintomas físicos. A enfermeira recomenda separar os sintomas da ansiedade e sugere técnicas simples de relaxamento, como respirações profundas ou alongamentos leves. Chocada com a simplicidade do conselho, Kuchinashi sai da enfermaria murmurando para si mesma que tudo é culpa de Kiritsu por deixá-la tão nervosa. Logo em seguida, ela o avista dentro de uma sala de artesanato. Determinada a testar seus nervos, verifica se há câmeras de vigilância e confirma que o corredor está vazio. Ela se recompõe e entra de forma brincalhona, pegando uma mangueira próxima. Na tentativa de espirrar água perto dos próprios pés para fazer uma brincadeira inofensiva, ela acidentalmente molha Kiritsu também. Ele grita que a água está fria, com os óculos completamente embaçados. Kuchinashi entra em pânico, percebendo que a visão dele está comprometida novamente. Ele a repreende por causar problemas e começa a limpar os óculos. Kuchinashi acha que ele está exagerando com sua brincadeira inocente. Assim que ele consegue enxergar novamente, reclama de ter pegado um resfriado e começa a ajustar a camisa molhada. Ela observa nervosa, torcendo para que o acidente não tenha causado muita confusão. Ela desaba no chão, derrotada. Kiritsu nota a bagunça e manda ela limpar.
Ela responde rispidamente, culpando o chão escorregadio, o que o deixa confuso. Os dois começam a enxugar o chão, esbarrando um no outro sem querer e criando uma luta caótica e cômica. Kuchinashi cai para a frente, mas recupera o equilíbrio rapidamente. Ela percebe que a situação parece estranha, mas logo se recupera, certificando-se de que nenhum dos dois colida de verdade. Fingindo um pequeno tropeço, pede ajuda para se firmar. Kiritsu, cauteloso, usa uma figura de argila próxima para ajudá-la a se equilibrar sem tocá-la diretamente. Kuchinashi fica perplexa com o cuidado dele, mas finalmente consegue ficar de pé. Ela sai correndo, esquecendo do tropeço fingido, enquanto Kiritsu grita atrás dela, notando que ela parece perfeitamente bem. Ela volta direto para a enfermaria, verificando a temperatura freneticamente, desesperada para provar à enfermeira que seu rosto corado e o coração acelerado são apenas sintomas de estresse e não nada sério. A enfermeira, impassível, simplesmente pergunta por que ela está toda molhada. Kuchinashi geme, percebendo que nem consegue explicar o acidente com a água sem parecer ridícula. Naquela mesma noite, Kuchinashi está em casa, em uma grande mansão localizada logo atrás da academia de prestígio Tenny Murrow. Ela tranca a porta do quarto e se senta diante de uma pequena estátua de pedra feita à mão. Ela fica olhando para ela, lembrando do incidente em que Kiritsu usou um objeto parecido para afastá-la. Ela culpa Kiritsu inteiramente por sua confusão e resolve criar um plano tão perfeito que ele não terá escolha a não ser quebrar as próprias regras. Na manhã seguinte, Kiritsu chega cedo à escola, achando a sala de aula vazia revigorante. No entanto, seu humor azeda quando encontra uma carta de desafio em sua mesa. O bilhete, assinado por Kuchinashi, exige que ele vá sozinho até o depósito da quadra de esportes depois da aula. Ele amassa o papel na mão, irritado por ela ter chegado ainda mais cedo que ele só para deixar um bilhete que perturba a moral pública. Depois da aula, Kiritsu vai até o depósito conforme solicitado. Ele entra reclamando em voz alta, mas Kuchinashi surge de trás de uma prateleira e pede que ele feche a porta. Ele obedece, mas declara imediatamente que não faz ideia do que ela está planejando e que ainda assim não vai encostar um dedo nela. Ela sorri com malícia e pede que ele repita isso depois de olhar melhor. Ele se vira e percebe que ela está sentada no chão, completamente amarrada com cordas. Ela ordena que ele a desamarre. Na realidade, ela mesma havia se amarrado, na esperança de forçar uma situação em que ele tivesse que ajudá-la fisicamente a soltar as cordas, o que ela depois poderia deturpar como conduta imprópria. Kiritsu fica horrorizado com a situação pervertida e se recusa a ajudar diretamente. Em vez disso, ele se vira para sair, dizendo que vai chamar uma professora. Kuchinashi entra em pânico, desesperada para que uma professora a veja amarrada em um depósito, ela vai parecer uma completa idiota. Ela o provoca, chamando-o de covarde para instigá-lo a ficar. Ele responde que vai chamar uma professora mulher para preservar a decência. Ele tenta abrir a porta, mas ela não abre. Alguém que passou por ali deve ter visto a porta destrancada e trancado por hábito. Kuchinashi, aproveitando a oportunidade, afirma que planejou isso. Mentira! E brinca que a porta só vai abrir se ele primeiro resolver o enigma dos nós. Kiritsu ignora a lógica dela e procura o celular. Porém, seguindo rigorosamente as regras da escola, o aparelho está desligado e guardado bem no fundo da mochila. Ela revela que o celular dela está no bolso, brinca dizendo que ele só vai conseguir pegá-lo se desfizer os nós com cuidado, transformando tudo em um desafio divertido. Ele recusa a isca. Decide que não precisa do telefone. Se conseguir desfazer os nós com cuidado, poderá libertá-la sem contato desnecessário. Kiritsu luta com as cordas por um bom tempo. Kuchinashi o observa suando, pensando que sua resistência é inútil e que mais cedo ou mais tarde ele vai escorregar. No entanto, ele acaba recuando, respirando com dificuldade. Admite a derrota e explica que não consegue desfazer os nós apertados porque mantém as unhas extremamente curtas para otimizar seu desempenho nas aulas de ábaco. Ela ri triunfal, convencida de que agora ele não tem escolha a não ser aceitar o desafio. Kiritsu o interrompe imediatamente, recusando-se a fazer algo tão ridículo. Kuchinashi argumenta de volta, trazendo à tona o incidente no corredor em que ele tropeçou nela, brincando em culpá-lo por causar confusão.
Ele fica indignado com a acusação, chamando-a de infundada. Exige provas e, quando ela admite que não tem nenhuma, ele decide que a conversa acabou. Declara que ela está livre para tramar sua expulsão, mas recusa a ouvir mentiras, dizendo que não vai perder mais tempo. Ele se deita em um dos colchões da quadra e logo adormece. Kutinashi fica amarrada no chão frio, olhando para ele incrédula. Não consegue entender como um adolescente consegue dormir calmamente em uma situação tão ridícula. Depois de alguns minutos, ela chega ao limite. As cordas estão machucando sua pele, o chão está congelante e ela sente dor. Desesperada para se soltar, ela se arrasta pelo chão na direção dele e grita que precisa usar o banheiro. Isso acorda Kiritsu instantaneamente. No entanto, em vez de ficar nervoso, ele demonstra pura preocupação com higiene e saúde. Ele a repreende por não ter dito isso antes, dando uma palestra sobre os perigos de inflamação na bexiga. Ela estala para ele parar de dar sermão e simplesmente pegar o celular dela para pedir ajuda. Ele ignora o pedido novamente. Vasculha o quarto e encontra um grande balde de giz. Oferece-o a ela com sinceridade, sugerindo que ela use para fazer suas necessidades. Promete olhar para o outro lado. O absurdo da sugestão a leva ao limite. Movida pela frustração e vergonha, ela flexiona os músculos e arrebenta as cordas com força bruta. Imediatamente, pega o celular e liga para sua equipe pedir que venham destrancar a porta o mais rápido possível. Kiritsu a encara impressionado. Comenta que já suspeitava que ela tinha uma força louca escondida desde que ela arrebentou os botões da camisa só com os músculos. Ela grita para ele calar a boca. Sem se abalar, Kiritsu olha para a porta trancada e pergunta se, com aquele tipo de força, ela não poderia simplesmente torcer a fechadura também. Kiritsu caminha pela sala de aula segurando um livro. Kutinashi, sentada em uma mesa para bloquear seu caminho, o para com um sorriso. Diz que o timing é perfeito e brinca que é especialista em verificar cera de ouvido. Sugere que ele se sente ali perto enquanto ela demonstra as técnicas adequadas de higiene. Em vez de aceitar, ele sopra o apito bem alto no ouvido dela. Grita que verificar o ouvido de alguém dentro da escola é um atentado contra a moral pública. Ela morde o lábio de frustração, pensando que o idiota de 4 olhos deveria apreciar a atenção dela. No entanto, ele se recusa a cooperar. Justo nesse momento, o grupo de admiradoras dela se aproxima. Elas perguntam se está acontecendo algo entre ela e o irritante representante de moral pública. Uma das garotas pergunta preocupada se ele está ameaçando ou chantageando ela. Kutinashi rapidamente as acalma, dizendo que só estava brincando com ele. Aliviadas, as garotas oferecem uma teoria diferente. Kiritsu é tão teimoso e rigoroso com ela porque na verdade tem uma queda por ela. Elas raciocinam que, como ela é tão popular, ele está agindo assim para chamar a atenção dela. Kutinashi ri da sugestão externamente, chamando-a de bobagem. Porém, internamente, ela decide que essa teoria é perfeita. Enquanto se afasta, convence a si mesma que ele se apaixonou por ela. Começa a fantasiar uma cena em que eles se encontram perto de uma árvore. Ele confessa sua admiração e ela vence a batalha tornando-se namorada dele, garantindo que ele eventualmente ceda aos sentimentos. Determinada a tornar a fantasia real e gravá-la como evidência, ela o intercepta no corredor mais tarde naquele dia. Pede um momento do seu tempo. Kiritsu, ansioso para chegar à aula de ábaco, diz que ela pode falar ali mesmo. Fingindo timidez, ela insiste que é vergonhoso demais dizer em público. Ele ri, perplexo por ela se sentir constrangida agora, depois de todas as suas palhaçadas. Ignorando as provocações dele, ela o empurra na direção de uma árvore específica onde já havia instalado o equipamento de gravação. Kutinashi fica em pé ao lado da árvore, tentando parecer confiante. Kiritsu apenas parece impaciente, esperando que ela fale. Ela tenta forçar uma confissão falsa, mas o nervosismo faz ela suar frio. De repente, uma bola perdida voa na direção deles. Ele se aproxima para protegê-la, assustando-a um pouco, mas sugere que eles se movam para um local mais seguro. Ela se recusa a sair do lugar, determinada a manter a gravação enquadrada. Tenta falar novamente, mas as palavras ficam presas na garganta. Desconcertada, ela muda para uma abordagem provocadora. Diz que todo mundo comenta que ele admira ela. Admite que é constrangedor, mas reconhece que ele é impressionante do jeito dele.
Conclui provocando que se ele insiste tanto, ela pode fingir ser namorada dele só para ele parar de importuná-la. Kiritsu a encara em silêncio por um longo momento. Finalmente, ele ajusta os óculos e fala com frieza. Diz que uma pessoa do calibre dela não deveria insultar os outros cara a cara. Ela fica confusa e pergunta qual é a resposta dele sobre a sugestão de namorada. Ele dá uma rejeição clara. Afirma que não gosta de pessoas que menosprezam os outros e agem como se pudessem dominar quem quiserem. Ela tenta sorrir, dizendo que achava que ele tinha potencial como líder estudantil, mas estava enganada. Ele responde que não vê oportunidade nenhuma ali e vai embora. Kiritsu grita atrás dele que também o detesta, mas naquela noite ela se enterra nos lençóis da cama chorando descontroladamente. De manhã, Kuchinashi sai do quarto com uma aparência visivelmente abatida e triste. A empregada a cumprimenta e entrega os analgésicos de sempre. Notando que ela não conseguiu dormir na noite anterior por causa de uma dor intensa. A empregada insiste para que ela descanse e tire o dia de folga, mas Kuchinashi recusa. Ela afirma que não pode ficar em casa. Se faltar à escola logo depois de ter sido rejeitada ontem, Kiritsu vai achar que ela pulou aula por choque e vai rir dela. Determinada a salvar as aparências, ela se força a ir. Na escola, ela fica repetindo para si mesma que a rejeição de ontem é algo trivial e que ele é completamente insignificante, sem nenhum impacto na vida dela. No corredor, Kiritsu sopra o apito, ordenando que o grupo dela pare de bloquear o caminho. As garotas zombam dele, mas Kuchinashi diz calmamente para elas o ignorarem e irem para outro lugar. Suas seguidoras pedem para tirar fotos dela no jardim para usar como papel de parede no celular. Ela concorda, achando que está lidando bem com a situação. Porém, quando as garotas olham as fotos, ficam chocadas com a aparência dela. Dizem que ela não parece nada bem. Ela se desculpa, alegando uma leve anemia, e pede que apaguem as fotos desfavoráveis. Enquanto sobe as escadas sozinha, a dor se torna insuportável. Cólicas fortes atacam seu abdômen e ela desaba contra a parede, escorregando até o chão. Com raiva, culpa aquele incômodo de óculos por ter estragado seu sono e causado tanto estresse, perguntando-se por quanto tempo ele pretende continuar deixando-a assim. Sua consciência se apaga. Ela acorda em uma cama de hospital. Sua empregada está ao lado, explicando que ela está no hospital universitário. Perdeu a consciência por causa de uma combinação de fadiga e privação de sono. A enfermeira da escola a encontrou desmaiada e chamou uma ambulância. Kuchinashi se sente patética por ter preocupado todo mundo, mas fica aliviada por estar segura. De volta à escola, a enfermeira está ao telefone recebendo a atualização de que Kuchinashi já acordou. Justo nesse momento, Kiritsu bate na porta e entra na enfermaria. A mulher conta a boa notícia de que a paciente está bem. Ele finge indiferença, ocupando-se em limpar espaço no quadro de avisos para as notícias mensais de moral. A história volta no tempo para um pouco mais cedo, no corredor. Depois que Kuchinashi se afastou, Kiritsu havia notado que ela não parecia bem. Ao ouvir as amigas mencionarem anemia, ele ficou preocupado e foi procurá-la. Encontrou-a desmaiada nas escadas, prestes a cair mais ainda. Correu para segurá-la, verificou sua respiração e imediatamente a carregou nas costas até a enfermaria. Lutando com o esforço, mas sem parar, irrompeu no escritório gritando para a enfermeira chamar uma ambulância. De volta ao presente, a enfermeira elogia sua rápida ação e por ter ficado ao lado de Kuchinashi até a ambulância chegar. Pergunta por que ele quer manter sua ajuda em segredo, sugerindo que a garota não o odiaria por tê-la salvado. Ele discorda, convencido de que ela o odeia tanto que quer expulsá-lo. Teme que se ela descobrir que ele a tocou para carregá-la, as coisas fiquem muito difíceis para ele socialmente. Alguns dias depois, Kuchinashi volta à escola. Suas admiradoras a cercam, quase chorando de alívio. Ela se desculpa por tê-las preocupado. Justo nesse momento, Kiritsu aparece. Em vez de dar o sermão de sempre, ele comenta que, embora bloquear o corredor seja contra as regras, ver alguém que se diz perfeita desabar daquele jeito prova que ela não é tão invencível quanto afirma. Kuchinashi fica furiosa com o insulto. Enquanto ele se afasta, as outras garotas o chamam de horrível, mas sem que elas vejam, Kiritsu sorri levemente, aliviado por vê-la de volta ao seu eu feroz de sempre. Naquela tarde, Kuchinashi senta com seu grupo de admiradoras durante o almoço. As garotas discutem animadas a partida recente de vôlei, elogiando-a como a única razão pela qual venceram. No entanto, ela está completamente distraída. Ainda não consegue esquecer o vídeo que assistiu por acidente outro dia.
Sempre que sua mente não está ocupada, ela se pega pensando em Kiritsu. Ela volta à realidade quando o grupo chama seu nome, pedindo desculpas por estar distraída, na esperança de conseguir algumas informações para seus planos. Ela muda abruptamente de assunto e pergunta à mesa se alguma delas já beijou alguém. As garotas ficam chocadas com a mudança repentina de tema, provocando-a e perguntando se ela tem interesse em algum membro do fã-clube. Kuchinashi nega estar apaixonada, insistindo que só está curiosa sobre como acontece um beijo natural. Uma das garotas admite que nunca fez isso, mas imagina que tem gosto de limão. Pensando no artigo biológico que leu, Kuchinashi contra-ataca com sua própria definição. As garotas ficam enojadas, argumentando que um beijo é sobre tensão romântica, não apenas mecânica. Elas comentam como isso é estranho. Normalmente, ela passa o tempo falando sobre expulsar caras estranhos ou processar pessoas, então falar de romance é uma mudança enorme. Percebendo que está levantando suspeitas, Kuchinashi se levanta abruptamente, dizendo que precisa pegar alguns documentos na sala do clube, e sai. Enquanto caminha pelo corredor, ela justifica sua curiosidade. Diz a si mesma que não quer beijar ninguém. Isso é puramente uma manobra tática para derrotar Kiritsu. De acordo com sua pesquisa na internet, um beijo repentino é o ataque definitivo. Ela raciocina que, mesmo que ele o odeie, o idiota de óculos desavisado não vai conseguir resistir se ela tomar a iniciativa. Seu coração acelera enquanto planeja atraí-lo e gravar a sua perda de controle com a câmera. Por coincidência, ela esbarra nele logo em seguida. Ele está sentado sozinho em uma escada isolada, comendo seu almoço. Ela se assusta, mas rapidamente examina a área.